Eu fiz uma espada de madeira. E não é a primeira vez que estou gravando esse vídeo. Eu já gravei o vídeo uma vez, comecei a editar ele, e daí eu falei, não gostei. Aí eu tô tentando regravar pra ver se eu gosto dessa nova versão. Ah não, minha gata tá vindo, pelo amor de Deus. Não estraga aqui não! Não estraga a gambiarra! Tá tudo, tipo assim, qualquer coisinha que mexer aqui cai a câmera. Como eu tô assim, no meio do nada, bem provável que tenha barulho de vento e de passarinho. Como dá pra notar, assim, perceber, eu tô um pouquinho diferente do último vídeo, questão de aparência, assim, mas eu acho que é por conta da iluminação, né? No último vídeo a iluminação tava bem ruim, agora eu tô gravando em luz natural, questão de sol e tudo mais, eu acho que deve ser isso. Vou falar aqui um pouquinho sobre o processo criativo que eu tive para criar este objeto aqui, que é a minha espada de madeira, porque foi, assim, é um tanto quanto peculiar, né? Eu fiz uma espada de madeira, não é qualquer um que faz um tipo de coisa desse. Faz um tipo de coisa desse. Tipo de coisa. Não é qualquer um que faz isso. Não é qualquer um que faz uma espada de madeira. Então, a princípio, o que me estimulou a ter esse pensamento de eu quero tentar fazer pelo menos. Não sei, a ideia surgiu meio do nada, meio do além, mas digamos que eu fui influenciada principalmente por duas coisas. Que foi... Eu tive uma aula de Kendo, uma amiga minha, aliás, se você estiver assistindo isso, Liu, beijo, convidou pra ter aula de Kendo com ela, que ela fazia, ela achava muito da hora, e daí eu fui fazer. E daí eu já gostei muito da aula de Kendo. O vento. Deixa o vento passar um pouquinho. A few moments later. Desde a gente assina. Então, eu tive aula de Kendo e daí foi muito, muito bacana. Quem não fez aí, tiver a oportunidade de fazer, eu super recomendo. O Kendo é muito bacana. E também na época que eu fiz essa espada de madeira, tava lançando episódio novo de Kimetsu. Daí Kimetsu temos as Nishirins. Do anime, a Nishirins que os Hashiras usam, se eu não me engano. E daí foi uma inspiração e tanto também pra eu tentar criar essa espada de madeira pra pelo menos ser um enfeite ou pra ficar cortando o ar como se fosse um brinquedinho. Basicamente isso. Daí o que foi que aconteceu? Na época que eu tava meio que pensando em fazer essa estripulia, eu fui lá e eu achei um pedaço de madeira, já que vocês estão vendo aqui que eu tô no meio do nada. Eu vi um pedaço de madeira que tava parado faz um tempo lá em casa, que tinha essa curvatura aqui, que lembra muito a curvatura de uma katana. E daí que eu olhei assim e falei... vai ser esse pedaço que eu vou tentar usar. Comecei a ficar mais animada para colocar esse plano, que até então era um pensamento meio bobo, em prática. Quando eu achei esse graveto assim em casa, porque a gente tinha podado umas plantas, acabei achando por mera coincidência, talvez. A princípio eu tinha que descascar a madeira. E daí que as coisas começaram a ficar mais difícil. Apesar de ter facão em casa, eu não estava disposta a usar ele. A possibilidade de dar merda era muito grande, então eu falei, mano, não vou não. Vou manualmente, peguei uma espátula e fui na fé. Só que entrou um anjinho no meio dessa história. E prestem atenção nesse anjinho, porque ele vai aparecer de novo mais tarde. Ele chegou e ele sim que sabe usar o facão. Foi lá e descascou a madeira pra mim, porque eu ia passar muito tempo descascando com a espátula. Depois disso, eu peguei e comecei a medir mais ou menos qual seria o tamanho do cabo, comecei a medir mais ou menos o tamanho da lâmina. Eu fiz meio que no olho, não sei exatamente se eu peguei as medidas certas, eu peguei meio que assim, peguei uma referência, mas eu, como era tipo assim, não é nada em específico que eu queria só pra meio que brincar em casa, foi mais ou menos, se eu não me engano, uns 30 centímetros de cabo e uns... Eu coloco na edição quanto foi aí de lâmina, que eu já esqueci. Aí eu comecei a lixar. E eu lixei muito. Comecei a lixar muito esse pedaço de madeira pra tentar deixar no formato que eu queria. Só que aquilo, mesma coisa da história do facão. Valeria muito mais a pena pegar o facão e fazer com o facão? Valeria. Estava disposta a fazer isso e talvez perder alguma parte do meu corpo no processo? Eu não estava disposta a isso. Então eu comecei a lixar e ia demorar muito, tipo assim, pra vocês terem noção, eu acho que ia demorar
pelo menos algumas semanas para fazer só na base da lixa o formato que eu queria. Então o anjinho apareceu de novo e tirou o excesso pra mim com o facão. E daí eu comecei a lixar novamente, só que dessa vez só pra deixar exatamente no formato que eu queria, pra ter uma textura melhor, enfim, esse tipo de coisa. Pra ficar um pouquinho melhor, eu lixei um pouco mais do que eu já tinha lixado antes. Lixei muito. Eu lixei muito. Lixar não é tão fácil quanto parece. Eu descobri isso na prática. Se renda, Hannah. Daí o que acontece? Depois de lixar, eu lixei mais um pouco. Eu tive uma ideia, que foi uma ideia muito boa. De fato, foi muito boa. Mas foi muito, muito cansativa e trabalhosa. Então, tipo assim, se eu tivesse a possibilidade de voltar no tempo e não fazer isso, talvez eu não iria fazer, só por conta do trabalho em si. Só que hoje em dia, com a minha espada de madeira prontinha, é um charmezinho que é muito bonitinho, entendeu? Tipo, eu não me arrependo de ter feito, mas talvez por conta do trabalho que isso me deu, eu não teria feito. Esses kanjis aqui que vocês estão vendo. Lembra que eu disse que uma das referências foi Kimetsu? Então, é aí que entra Kimetsu. Se eu não me engano, nas Nishirins. Nishirins é a espada de Kimetsu. Nas Nishirins dos Hashiras tem esse kanji marcado. Daí o que acontece? Eu fui lá e copiei. Nada se cria, um negócio é copiar. Só que pra fazer isso na madeira, eu decidi queimar a madeira pra ficar tipo, meio que cravado na madeira em si e não ficar só como se fosse... Pra não ficar só como se fosse superficial, eu fui lá e decidi que eu ia queimar a madeira pra ficar melhorzinho e tal. Uma coisa aesthetic. Daí o que eu fiz? Fui pro fogão, peguei um pedacinho de ferro que eu achei em casa. Aí eu esquentava o ferro e jogava aqui na madeira. Esquentava o ferro, jogava na madeira. Só que o ferro não é uma coisa que é muito fácil de manipular. Então essas partes que tem as ondinhas, tipo, tá vendo essa letra aqui? Então, foi muito difícil de fazer, porque ela é extremamente difícil de deixar essa curvinha com o ferro esquentado. E detalhe, quando eu errava, não dava pra meio que voltar atrás, não dá pra, tipo, desqueimar a madeira, sabe? Então foi muito, muito difícil, sem contar que eu tava gastando muito gás. Aí eu tentei, pra não ser um problema tão grande, gastar muito gás, porque eu tava começando a ficar com... Cada minuto com aquele gás ligado era uma lágrima. Tentei fazer uma fogueirinha em casa aqui, manualmente, uma fogueirinha pra esquentar o ferro. Só que tava demorando muito pra esquentar o ferro, não tava ficando legal, tava ruim. Tava bem ruim. Então eu tive que voltar pro fogão, terminar o serviço no fogão e gastei gás, muito gás nesse processo, sendo que era pra ser um processo criativo de criar uma espada de madeira sem gastar nada. Só pra usar coisas que tinha em casa. Só que provavelmente eu saí aí no prejuízo com gás, hein? Nossa, eu provavelmente saí no prejuízo com gás. Mas depois de tudo isso, terminei de fazer essa parte aqui no fogão. Depois eu passei pra pintar o cabo. E daí surgiu mais um gasto aí que eu não tava planejando. Eu fui pegar e pintar o cabo da Nichirin de preto com um spray que eu achei aqui em casa. Só que o spray acabou. E eu não pintei o cabo todo. Então, tipo assim, ficou uma parte considerável do cabo sem pintar. Tá, o negócio não ficou artístico, ficou... Tá na cara que terminou o spray assim e tá me incomodando. Gata. Para, eu vou ter que comprar um spray. Tinha spray preto aqui em casa, só que era um restinho. Como o cabo não é muito grande, eu imaginei que o resto de spray que tinha aqui em casa daria pra pintar o cabo. Comecei a pintar o cabo, acabou o spray. Então eu tive que comprar spray no meio desse processo. Mais um gasto aí que eu tive pra fazer a espada de madeira. Mas tá bom, ficou muito bonitinho no final das contas. Depois de conseguir pintar o cabo com spray, eu só cheguei e passei o verniz. Passei 2 camadas de verniz pra proteger, zelar mais a espada em si, acabar não estragando com o tempo, valorizando mais meu trabalho aí. E daí, se vocês perceberem também, um negócio que eu esqueci de falar antes, é que, tá vendo aqui que eu não deixei fino, só a parte da lâmina que é fina, tá vendo? A parte da lâmina que é fina. Por quê? Porque eu tava com medo
tipo assim, de quando eu for cortar o ar, a espada quebrar, porque ela é muito grande, entendeu? Tipo, ela é muito grande. Querendo ou não, a madeira ela é muito frágil, então eu tava com medo de acabar quebrando nesse processo. Tanto que, se vocês perceberem, já tá meio rachada, sendo que essas rachaduras que estão aparecendo já é da própria espada, tipo, tá aparecendo sozinha e eu nem sei o que tá causando isso daqui. Ainda bem que eu não deixei ela tão fina, porque provavelmente ela já teria quebrado nessa altura do campeonato. E faz alguns poucos meses que essa espada já tá pronta. Hoje em dia, eu corto, sim, o ar com ela, é um brinquedinho muito, deveras bacana. E um acessório, assim, no meu quarto que fez a diferença. Deixa ela lá penduradinha, e daí eu posso falar, tipo, você tá vendo aquilo aí? Fui eu que fiz, que da hora! Esse vídeo foi bem diferente do outro, não falei muito sobre anime e tudo mais, eu só queria falar um pouquinho mais sobre o processo criativo que eu tive nisso. E é isso. Espero, talvez, aí vê-los em breve. Até o próximo vídeo.